Oi gente, tudo bem? Eu sou a Monique, sou tatuadora e ilustradora, trabalho com tatuagem desde 2014. Recentemente, há uns 2 anos na verdade, eu comecei também a dar aulas de tatuagem e com isso eu comecei a me aprofundar ainda mais na história da tatuagem e isso cada vez mais me deixa muito admirada com tudo que a gente passou para estar aqui, ver toda essa história, ver como a tatuagem é uma coisa muito antiga e realmente faz parte da história da humanidade. Então é uma paixão minha poder falar sobre isso aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre vários pontos da história da tatuagem, começando com o surgimento, passando por diversas culturas e vendo o significado da tatuagem em cada uma delas. A gente também vai fazer algumas reflexões, espero convidar vocês aí para pensar em alguns temas que eu vou trazer aqui. E vamos nessa, vamos começar. Mas a gente não pode iniciar sem antes falar sobre a definição de tatuagem. Biologicamente falando, ela é a inserção de pigmentos dentro da nossa pele. Mas ela é muito mais do que isso, né? Ela faz parte da nossa história, ela é uma das formas de modificação corporal mais antigas do mundo. Quando eu falo que a tatuagem faz parte da nossa história, o que eu quero dizer com isso? A tatuagem surgiu mais ou menos ao mesmo tempo e no mundo todo. Não foi num lugar específico, foi realmente em todos os continentes, uma coisa bem vasta mesmo. O que isso significa? Pensa comigo. Quando um costume é muito específico só para um grupo pequeno, uma coisa que, sei lá, só aquelas pessoas fazem, a gente entende que é uma coisa que só significa para elas, uma coisa que só traz alguma coisa para elas. Mas a tatuagem surgiu em todos os lugares. Então a gente entende que isso realmente faz parte da humanidade e que para o ser humano isso faz sentido, que para a gente é algo importante ter isso, né, com nós. Ter isso ter isso na nossa pele, ter isso na nossa vida. A gente entende que é algo realmente essencial para o ser humano e para as sociedades, como a gente vai ver. Vocês vão perceber que, conforme eu for falando de várias culturas diferentes, a gente tem vários pontos em comum, principalmente quando a gente fala do significado da tatuagem, né? O que ele trazia para cada cultura. Então, para a gente começar, real oficial, a gente vai entender como a gente começou a descobrir que a tatuagem é uma coisa tão antiga no nosso meio. Lá por 1991, foi encontrada uma múmia chamada de Otzi. Otzi é um homem que tem 61 tatuagens. Todas elas são linhas muito simples, linhas espalhadas pelo corpo, mas que são em lugares muito específicos. Com isso, a gente começou a entender que talvez a tatuagem fosse uma forma primitiva de medicina. Por que isso? Todas essas linhas são em áreas que hoje em dia a gente faz muito acupuntura. Então, pegaram o Otzi, começaram a fazer vários exames e viram que essas tatuagens eram feitas justamente onde ele tinha áreas desgastadas ali no corpo. Então, provavelmente áreas onde ele sentia dor. E com isso a gente consegue entender que provavelmente elas tinham essa função, que eles realmente acreditavam que aquilo ia ajudar ele a não sentir dor ou a não sentir o incômodo nessas áreas. Descobrir o Otzi foi muito importante para a história da tatu. Mas existem muitas outras culturas que fazem parte disso e que trazem muito conhecimento pra gente em relação a toda essa temática. Uma delas, e acho que é uma das mais conhecidas e que hoje em dia tenta se reproduzir de forma similar, são os Maori. Na cultura Maori, a tatuagem sempre fez parte e teve um significado muito importante. Diferente de outras culturas, na Maori, a tatuagem é feita com um formão, literalmente entalhando a pele. Então, algo que deve doer muito e que deixa uma textura saliente, como a gente consegue ver nessa primeira foto. Dá pra ver que no rosto dele, realmente a tatuagem tem uma textura, tem um afundado, né? Não é uma coisa como a gente vê hoje em dia ou até em outras culturas, né? Que era uma coisa um pouco mais lisa mesmo. O que a gente chama de tatuagem, para eles são os tamokos, e elas são feitas pelos Tohunga tamokos, que são as pessoas que fazem as tatuagens, né, os nossos tatuadores, e elas são consideradas um ritual muito sagrado. Para eles, cada arte é única.
porque ela é feita especialmente para quem está recebendo aquilo e leva em consideração várias coisas, como a genealogia, afiliações, né, status social e conquistas. Então era basicamente impossível uma pessoa ter uma tatuagem igual a outra, porque não é aquela pessoa. Os homens geralmente têm tatuagens no rosto, nas nádegas, braços, coxas, enquanto as mulheres têm aqui na boca, né, e no queixo, como a gente consegue ver nessa foto também. As tatuagens Maori, elas são muito importantes não só para a cultura Maori, mas também para a tatuagem moderna. Quando a gente fala de tatuagem moderna, tatuagem contemporânea, a gente fala do que a gente faz hoje como tatuagem, né, utilizando máquina, etc. Ela foi uma das precursoras, na verdade, e isso aconteceu porque lá por 1769, um capitão, que era o James Cook, um capitão britânico, que viajava o mundo inteiro, chegou na Nova Zelândia e ele ficou muito impressionado com as pessoas tatuadas, né? Ele viu aquilo e ele ficava totalmente chocado. Tem documentos que a gente consegue ver que ele fala sobre as pessoas terem essas marcas na pele, né? E foi ele quem trouxe para o Ocidente a palavra tatu. Por quê? Quando ele chegou lá, estava ouvindo um grupo nativo falar sobre aquilo, né? Sobre os tamocos. E ele ouviu a palavra tatau. Tatau, em taitiano, significa marcar. Mas ele ouviu aquela palavra tatau e ele entendeu que era tattoo, que é a palavra que hoje, né, em inglês a gente usa para tatuagem, mas naquela época era uma gíria de bar, que significava várias outras coisas. Mas ele ouviu aquela palavra e ele entendeu que era tattoo e virou tattoo. Claro que isso demorou muito tempo para realmente começar a pegar, demorou alguns anos, desde que ele começou a tentar difundir essa nomenclatura, mas eventualmente pegou e hoje em dia a gente usa não só no inglês, como no português e vários outros idiomas a gente usa, né? A tatuagem a gente chama de tattoo. E aí você deve estar pensando, nossa, mas se a tatuagem surgiu no mundo inteiro, como que ele ficou chocado? Por que ele foi pra lá e ele viu? Mas muitas coisas aconteceram nesse meio tempo. A Igreja Católica, lá pelo século VIII, aproximadamente no ano de 700, baniu qualquer marca no corpo, baniu várias coisas. Muita gente não sabe, mas antes disso, antes de ser banido, era muito comum que os católicos tivessem várias tatuagens para justamente mostrar a sua fé, né, mostrar qual era a religião deles. Mas eventualmente foi banido e, como a gente sabe, naquela época quem desrespeitava a igreja morria. Então a gente sabe que a maioria das pessoas realmente respeitava, né, para ter aí sua vida poupada. Então, quando James Cook entrou em contato, muitos anos depois, com tatuagens, realmente foi uma coisa chocante que ele quis trazer para outros lugares. Agora, nessas imagens que a gente consegue ver a tatuagem sendo feita, né, no Tomoko sendo feita. Nessa próxima imagem, a gente tem o rosto de um filho de um chefe da Nova Zelândia, onde está escrito que a face dele está curiosamente tatuada. Nessas próximas fotos, alguns registros mais contemporâneos de tamocos. A primeira é como ainda pode ser feito, né, a tatuagem. Muita gente acha que esse costume deve ter se apagado, mas muito pelo contrário, tem muitas pessoas que ainda mantêm esse costume vivo, né, das tatuagens, de tatuar o rosto, de fazer a tatuagem dessa forma, utilizando os formões, né? Então, como a gente pode ver nessas duas fotos, ainda é algo muito vivo na cultura. A gente vai falar agora sobre tatuagem japonesa. Quando a gente fala de tatuagem japonesa, eu sei que a maioria das pessoas já imagina a tatuagem que hoje em dia a gente chama de oriental, que realmente é uma prática muito grande no Japão, mas não é só isso. O Japão tem uma história muito rica quando a gente fala de tatuagem, que também a gente consegue chegar a mais de 5.000 anos de história. Então a gente vai entender aqui quais eram esses outros estilos que a gente até hoje consegue entender e ver, né, através da história japonesa. Muitas pessoas sabem, outras não, mas no Japão as tatuagens são muito mal vistas. E isso não só pela máfia, mas também porque por muitos anos a tatuagem foi usada como uma forma de punição. Então, se a pessoa cometia um crime, se ela roubava, se ela matava, ela recebia uma tatuagem como uma punição. E assim, uma forma de sempre, qualquer pessoa que visse ela saberia quem ela era realmente, né? Porque as pessoas tinham essa coisa de reduzir alguém a essa tatuagem, aquilo, né?
Mas apesar disso, a tatuagem em outras áreas é uma coisa muito sagrada, principalmente para as mulheres Ainu. Para elas, as mulheres que eram as sacerdotisas, que faziam essas tatuagens em outras mulheres, tinham esse poder, né, de passar a tatuagem para alguém, para que pudesse proteger de várias coisas. Eles acreditavam que podia afastar demônios, doenças, te proteger aí, né, para a vida toda, além de demonstrar um status social e também sua idade e várias outras coisas. Como a gente pode ver nas fotos, as mulheres Ainu tinham as suas bocas tatuadas, e era uma coisa bem comum, era feita de mulheres para mulheres mesmo, e era uma coisa muito forte para elas, né? Além das mulheres Ainu, as mulheres de Okinawa faziam suas haditis, que nada mais eram que as tatuagens feitas nas mãos, com tinta azul, que simbolizavam sua idade, seu status social, também acreditava que protegia para a vida toda e que afastava todo o mal. Mas mesmo sendo muito bem vista e sendo uma prática muito importante para algumas culturas no Japão, a tatuagem foi banida lá pelo século XIX. E aí a gente tem vários motivos para que isso acontecesse. Um deles era para tentar diminuir o poder que essas mulheres tinham nas suas aldeias. Elas eram consideradas sacerdotisas e tinham muita responsabilidade e muito respeito dentro de uma aldeia. Outro motivo também era para tentar parecer um país um pouco mais sofisticado para a Europa. Foi um momento que o Japão estava tentando, né, aumentar aí mais as suas conexões, e como na Europa era uma coisa que não era feita, não era uma coisa comum, justamente por causa do catolicismo, então era uma forma de tentar se aproximar um pouco mais. Mas a gente sabe que não é só porque uma coisa é proibida que as pessoas param de fazer, né? Então a prática de se tatuar continuou no Japão, feita por trabalhadores, por bombeiros que acreditavam que as tatuagens protegiam nessas funções, também membros de gangues, como a Yakuza, e pessoas contra o governo. Infelizmente, até hoje, a tatuagem é muito mal vista no Japão. Hoje em dia é legalizada, já faz um bom tempo, mas só há pouquíssimo tempo, na verdade, desde o ano passado, que qualquer pessoa realmente pode tatuar, porque antes disso você tinha que ter uma licença médica para você conseguir tatuar. Então isso fazia com que muitos estúdios fossem escondidos, que fosse uma coisa muito difícil de você achar, uma coisa muito difícil de você fazer. Nessa foto a gente consegue ver um dos estilos tradicionais japoneses, que hoje em dia é um dos mais comuns. E é muito interessante porque cada um deles tem seus desenhos e seus significados. Esse, no caso, a gente tem um dragão, que é um dos símbolos mais usados e significa força e sabedoria, mas tem vários outros símbolos, cada um tem aí seu significado, né? E que acredita-se que traz alguma coisa para a pessoa. Agora a gente vai falar um pouco sobre a tatuagem na Tailândia, onde é uma coisa extremamente sagrada. Se nas outras já era, imagina que na Tailândia é ainda mais. As tatuagens são feitas por monges budistas em seus templos, e tradicionalmente são práticas espirituais muito profundas. Práticas que para eles são parte realmente da história da humanidade, como a gente já viu, e que também falam muito sobre a nossa fé, sobre a nossa expressão, sobre a nossa vontade de superar a dor. Lá as tatuagens são feitas sempre em rituais, onde os monges fazem orações sobre a tatuagem para que ela proteja o seu portador para o resto da sua vida. Chamadas de saqueantes, elas são feitas usando o mai-sake, que é uma vara de bambu que na ponta é bem afiadinha. Hoje em dia já se utiliza metal, mas assim, fazendo tradicionalmente ainda é o bambu. Só que as tintas são as mais diversas misturas que eles fazem. Então a gente tem desde veneno de cobra até cinzas, ervas e por aí vai. Assim como na cultura maori, na Tailândia não há duas tatuagens iguais, já que cada uma delas é feita com um propósito e num ritual específico. Como a gente consegue ver nessa foto, tem ali o monge fazendo a tatuagem, enquanto as outras pessoas vão literalmente abençoando e fazendo todo esse ritual que é extremamente importante para eles. Assim que esse processo é finalizado, o monge assopra aquela tatu e abençoa. E aí os cuidados vão muito além e são totalmente diferentes do que a gente é acostumado hoje em dia, né? Para eles é uma coisa muito mais espiritual do que realmente uma coisa física, que você vai cuidar daquela tatuagem. Para eles você não pode roubar, você não pode mentir, porque se você fizer isso a tatuagem não vai dar certo. E essa cultura para eles é tão forte que todo ano tem um festival. Lá pelo comecinho de março, na verdade, se eu não me engano, no primeiro sábado de todo março, eles se reúnem num templo e assim, pessoas viajam de todos os lugares para ir para esse festival,
para celebrar, né, toda essa cultura. Nesse evento, alguns devotos entram em estado de transe para se comunicar com os deuses, né, e para receber essa cura espiritual e esse poder. Agora a gente consegue ver várias fotos desse festival e como é algo que para eles é muito forte. Eles realmente entram nesse transe. E para eles acreditam que se você tem um animal tatuado em você, é porque esse animal está dentro de você, né? Então eles realmente acreditam que eles portam esses animais. Então nesse festival eles agem como esses animais, como a gente consegue ver nessas fotos. Algumas pessoas precisam, inclusive, ser controladas, né, durante esse transe. E vendo nessa foto dá pra ver que tem um número muito grande de pessoas. Quando a gente fala de tatuagem, a gente não pode deixar de falar da Wang Od, que é uma tatuadora filipina e a tatuadora mais antiga do mundo. Ela tem mais de 100 anos, não se sabe ao certo quantos anos ela tem, porque não existe documentação, ela também não sabe dizer, mas a gente sabe que ela tem mais de 100 anos. Na tribo dela, a tribo Kalinga, ela é a Mamba Batok, que é a pessoa que é responsável por tatuar. E para eles isso é algo muito sério, até porque você não pode se tornar Mamba Batok sem que isso seja passado para você pela sua família. Não é qualquer pessoa que pode tatuar. Realmente você tem que aprender com alguém que tenha passado isso para você, que realmente seja do seu sangue. Para eles, essas tatuagens são como símbolos de força, de beleza, que mostram essa passagem do tempo. E não é você que escolhe o seu desenho, é sempre seu Mamba Batok. Então, existem muitas pessoas que às vezes querem fazer alguns desenhos, mas segundo eles, você não merece aquilo ainda, você não pode ter aquele desenho ainda, porque você não passou pelo que você tinha que passar para poder portar aquilo. Para as tatuagens serem feitas, eles utilizam um método que a gente chama de tapping, que são duas varas e uma delas tem na ponta um prego. E aí, como a gente pode ver nessas fotos, ela vai batendo uma vara na outra e com isso fazendo vários pontinhos bem pequenininhos. É muito importante a gente também falar que as condições de higiene, né, de biossegurança, quando a gente fala dessas tatuagens, são bem precárias, mas que isso faz com que a tatuagem inflame, só que para eles isso faz parte desse processo, faz parte de você realmente ter aquela tatuagem em você. Nessas fotos a gente consegue ver bem de pertinho como é realmente o método do tapping. E a gente vê a tatuagem que é feita realmente de pontinhos em pontinhos. E nessa última imagem é assim como ela faz o decalque, né? Vai marcando primeiro e depois vai ali fazendo os pontinhos. Agora a gente vai falar sobre a tatuagem da cultura que chegou tarde, mas que contribuiu bastante para essa prática. A tatuagem tradicional norte-americana tem como base essa mistura de culturas. A gente sabe que os Estados Unidos esteve envolvido em todas as guerras do mundo e isso fez com que seus soldados e marinheiros pudessem viajar e conhecer muitas culturas diferentes. E quando a gente fala disso, a gente fala também de tatuagem, né? Então começou a ter esse contato. Eles começaram a trazer isso de volta para a América do Norte, tanto com eles como essa prática. E desde então eles se tornaram aí um dos maiores praticantes dessa arte. Tudo começou como uma forma de facilitação de identificação do corpo, caso eles morressem em combate, também para lembrar dos seus amores, né, já que eles viviam estando longe, e também para marcar suas conquistas, como a quantidade de milhas navegadas, né, e várias outras formas de mostrar por tudo que eles passaram. Quando a gente fala que os norte-americanos têm muito a contribuir para a tatuagem contemporânea, a gente está falando da criação da primeira máquina elétrica de tatuagem e de algumas coisas que vieram depois disso. Em 1891, Samuel O'Reilly usou como base uma caneta elétrica criada pelo Thomas Edison para criar a primeira máquina de tatuagem. Com essa criação, aumentou muito a procura pela tatuagem. E lá por 1905, um tatuador chamado Lou Alberts percebeu que se ele criasse desenhos prontos, que as pessoas só chegassem e escolhessem, ia ser muito mais fácil, que ele ia conseguir tatuar muito mais pessoas e essa procura ia ficar um pouco mais equilibrada. Então foi ele que criou o que hoje em dia a gente conhece como flash e muitos dos símbolos que até hoje a gente vê, que naquele começo tinham um significado, como por exemplo a andorinha que mostrava quem tinha navegado não sei quantas milhas, como por exemplo um navio
que mostrava que a pessoa tinha feito o caminho do Chipre. Então, vários outros símbolos, mas que hoje em dia viraram mais uma questão de estética mesmo. E o interessante é que até hoje esses símbolos são reproduzidos, como a gente pode ver nessas fotos super antigas. Nessa primeira foto, uma foto de 1960, uma tatuagem que facilmente a gente veria hoje em dia. Essa do outro lado, que é de 1979, que é uma imagem de Jesus, que também é algo que até hoje é muito reproduzido. Essa foto de 1880, mais ou menos, que tem esse navio no peito, também é algo muito reproduzido até hoje. E essa de 1961, que mostra essa mulher com o corpo, com o tronco, né, todo fechado. E agora a gente consegue ver aí a fotinho da patente da primeira máquina de tatuagem. Um ponto muito interessante e muito importante para a história da tatuagem no geral é a primeira tatuadora moderna da nossa história. É Maude Wagner, que nasceu em 1877. Ela era de uma família muito simples e ela não se contentava em ser uma dona de casa e ter que casar e ter seus filhos. Ela queria viver a vida e ela fugiu com o circo, literalmente. Ela foi ser contorcionista, aerolista num circo e foi lá que ela conheceu o Gus Wagner, que era tatuador, e ela ficou muito impressionada com as tatuagens dele. Diz a história que eles trocaram um date por ele ensinar ela a fazer tatuagem e no fim eles acabaram casando, tiveram uma filha chamada Lovera, que também se tornou tatuadora, uma das tatuadoras aí mais jovens, começando a tatuar com 9 anos de idade. Mas, infelizmente, a Lovera morreu sem nenhuma tatuagem, porque quando ela era muito nova, o pai dela faleceu, e ela dizia que se o pai dela não pôde tatuar ela, ninguém mais poderia. Então, ela, por mais que tenha tatuado muitas pessoas, nunca foi tatuada. A gente falou sobre várias culturas e chegou na hora da gente falar da nossa. Mas é importante ressaltar que a gente está falando da cultura contemporânea. Porque aqui no Brasil a tatuagem já existe também há muito, muito tempo. A gente sabe que os povos nativos, né, os indígenas, já faziam essa prática. Inclusive a gente tem textos de 1512 que mostra que um explorador francês veio para cá, literalmente raptou 2 pessoas e levou para a corte francesa para mostrar aqueles corpos desenhados que era uma coisa incrível para eles. Mas a gente não vai focar nisso porque é uma cultura tão grande, tão rica, com tantas variáveis, que não teria nem como a gente falar num vídeo tão curto. A gente precisaria de um vídeo só para isso. Então a gente vai focar na tatuagem contemporânea brasileira. Essa tatuagem, a tatuagem moderna, chegou no Brasil em Santos, lá por 1959. Antes disso, a tatuagem já existia de uma outra forma, não falando de tatuagem indígena, mas era uma coisa muito mais simples, uma coisa muito mais rústica, que era feita às vezes até nas ruas por crianças que vendiam esse serviço. A gente tem textos, inclusive de 1900 e pouquinho, que contam sobre isso, textos do João do Rio que são muito incríveis. Mas oficialmente foi realmente só em 1959, pelas mãos do marinheiro dinamarquês Knut Harald Gregersen, mais conhecido como Lucky, o Tattoo Lucky. Aqui no Brasil, nessa época, a tatuagem era totalmente proibido, você nem podia ter tatuagem, que você poderia ser preso só por isso. Então, quando ele chegou aqui, ele viajava o país tatuando dentro do navio. As pessoas que se tatuavam eram pessoas que estavam envolvidas nesse meio, né? Então eram marinheiros, estivadores, pessoas que moravam ali perto, né? Que viviam ali perto, inclusive prostitutas. Então eram pessoas que para a sociedade de bem, eram pessoas que não eram muito aceitas socialmente. Nessa foto a gente consegue ver o Lucky no seu estúdio em Santos, na rua João Otávio, em maio de 1968. Nessa outra foto ele tatuando um navio no braço de um jovem. Grande parte dessa dispersão da tatuagem no Brasil foi através dos marinheiros, que tiveram uma parte muito grande nessa história. As tatuagens tinham várias temáticas muito parecidas, né? Cruzes, coração, como a gente pode ver nessa, né? O amor de mãe.
nomes das suas amadas. Existem algumas fotos de pessoas que tinham tatuagens até para 3 mulheres diferentes. E era algo muito comum naquela época, porque os homens viviam viajando, sempre paravam de porto em porto, conheciam mulheres diferentes e cada uma aí virava seu novo amor. E realmente era muito comum, como a gente pode ver nessas outras imagens, essa de 1934, né? Ele tinha na coxa o desenho de uma mulher nua, ele fez essa tatuagem na própria casa. O Ariosto, era um detento do Carandiru. Nessa outra foto, onde está escrito tudo por São Paulo, e uma mulherzinha desenhada, escrito Isaura. Essa foi do José, que era um estivador português, e ele tatuou no braço essa frase, né? Que era o lema da Revolução Constitucionalista de 1932. Mas ele errou a data, que teve início, na verdade, no dia 9 de julho daquele ano. Então, assim, aqui no Brasil, como em muitos outros países, por muito tempo a tatuagem foi vista como uma coisa muito negativa pelas pessoas que faziam, pelo meio como ela era feita, né? Por tudo que envolvia isso. Isso era uma coisa tão intensa que as pessoas que tinham tatuagem eram, de certa forma, até meio desumanizadas. Se você vê algumas notícias daquela época, era muito assim, tatuado é encontrado morto, tatuado é preso. Então não era uma pessoa, era um tatuado, simplesmente. E era uma coisa que as pessoas tinham, de certa forma, um interesse, porque quando os marinheiros chegavam e desciam todo tatuados, as pessoas literalmente iam nos portos ver eles, verem as tatuagens, porque era uma coisa muito incrível, né, para aquela época, uma coisa muito diferente, era realmente como se fosse uma atração. Isso só começou a mudar depois de um bom tempo, quando alguns ex-clientes do Lucky começaram a querer aprender sobre tatuagem, e isso foi aos poucos se espalhando pouco mais pelo país todo. Uma das pessoas muito essenciais para que isso acontecesse foi o Inácio da Glória, que faleceu recentemente em 2019. Ele começou a aprender a tatu e se mudou para Brasília. Lá ele começou a tatuar várias pessoas de grande importância, como militares, como políticos, e isso foi dando ajuda, né, a dar uma visibilidade maior para a tatuagem e começar a ser um pouco mais aceita pela sociedade. Lá nos anos 70, pouco tempo depois que a tatu chegou, né, uns 10 anos depois que a tatu chegou aqui no Brasil, foi feito um censo e existiam só 10 tatuadores no Brasil todo. Mas era uma prática que só estava crescendo cada vez mais, até que nos anos 80 teve uma pausa muito brusca devido à AIDS. Muitas pessoas pararam de fazer, tinham muito medo. A gente tem vários prints, né, de jornais que mostram que as pessoas faziam anúncios dos seus estúdios falando: venha tatuar comigo, aqui meu estúdio é limpo, você não vai pegar AIDS. Mas não tinha como garantir, né? Então as pessoas tinham muito medo. Foi só lá pelos anos 90 que a tatuagem começou a crescer sem parar aqui. E isso aconteceu devido a essa globalização e a facilidade de ter um acesso maior aos produtos. Porque até então os tatuadores tinham que produzir as próprias agulhas. Na verdade, isso continuou por muito tempo. Mas produzir agulhas, soldando, fazendo a tinta muitas vezes, e todo esse material que não tinha um acesso muito fácil, começou a ser muito mais fácil de chegar até aqui. Então, com isso, essa prática foi crescendo muito e muito aqui no Brasil. Hoje em dia, a gente cresce 400% ao ano, mais ou menos. Nós somos o 8º país mais tatuado do mundo. E lá por 1990 aconteceu a primeira convenção internacional de tatuagem no Brasil, que foi na Barra Funda, em São Paulo. E nesse ano, lá pelos anos 90, já tinha mais de 100 tatuadores no país. Então imagina hoje, a gente deve ter muitos milhões. Bem, agora que a gente já falou bastante sobre várias culturas diferentes e como a tatuagem esteve presente em diversas partes do mundo, eu quero trazer algumas reflexões. A primeira delas é sobre o significado e o peso que uma tatuagem pode ter para alguém. Como a gente viu, as tatuagens podem ser de uma forma tão grande, um peso tão imenso e tão negativo no corpo de alguém, como uma tatuagem punitiva, como uma forma totalmente sagrada, uma coisa que vai trazer uma proteção. Então é muito interessante a gente pensar esse poder que a tatuagem tem, porque nossa pele é, querendo ou não, o nosso cartão de visita, né? As pessoas vão olhar pra gente, é a primeira coisa que vai ser visto,
Então, muitas vezes isso pode passar uma coisa muito boa ou muito ruim para nós. A tatuagem punitiva é uma só das formas que a gente pode falar sobre isso, né? Sobre essa tatuagem tendo um peso muito negativo, mas também a gente pode falar de várias outras formas que marcas no nosso corpo foram coisas negativas. Na escravidão no Brasil mesmo, casos muito grandes, né, de marcações nos escravos. Também a gente pode falar sobre nazismo, né, e como as suas vítimas eram marcadas. E várias outras civilizações, a gente fala também, né, sobre épocas muito antigas, onde em guerras as pessoas eram marcadas para que realmente pudesse ser identificado o corpo, ou até que caso a pessoa morresse em combate, ela pudesse ter um funeral mais tranquilo, para caso as pessoas achassem seu corpo e pudessem, né, guiar ali o que ela gostaria de receber com base na sua crença, na sua fé. Então a tatuagem tem um poder muito grande que pode ser usado para o bem, mas também pode ser usado para o mal. Eu costumo dizer que a tatuagem é sempre um luto, porque a forma como a gente era antes dela nunca vai ser a forma como a gente vai ser depois, por mais que seja uma coisa muito pequena. E isso tanto de uma forma física, porque a gente nunca mais vai olhar para nós mesmos da mesma forma, como também uma forma espiritual, uma forma da gente se sentir. Depois de fazer uma tatuagem, aquilo faz com que a gente se mude, né? Que a gente se sinta uma nova pessoa. Quando é uma coisa muito boa, uma arte que a gente gosta, aquilo traz uma felicidade, traz uma sensação realmente de novidade para a nossa vida, de renovação, que é uma coisa muito deliciosa. Mas também quando é uma coisa que a gente se arrepende, uma coisa que não faz mais sentido, tem um peso muito grande. Então, é muito importante a gente sempre refletir sobre o que a gente está trazendo para a nossa pele, o que a gente está trazendo para a nossa vida, né? Como aquilo vai ser visto por nós mesmos, principalmente, porque é a gente que vai ver aquilo pro resto da nossa vida, né? Então é uma reflexão muito interessante pensar nesse poder que a tatuagem tem. E outra reflexão muito importante é sobre a influência da religião sobre todas essas culturas que a gente falou. Como a gente viu, lá pelo século VIII, as marcas foram proibidas pela Igreja Católica. E como a gente também sabe, o colonialismo foi uma coisa que afetou o mundo inteiro, tanto aqui no Brasil, como na América do Norte, em vários outros países, né, do mundo todo. E isso foi fazendo com que as tatuagens, e não só isso, mas como toda a cultura de vários povos fosse sendo apagada, né? Então é muito triste que a gente não tem muitos dados sobre histórias muito interessantes sobre dados de tatuagem especificamente de vários povos, porque literalmente foi apagado por causa da religião. E eu tô falando isso justamente para a gente poder entender a posição de privilégio que a gente tem hoje em dia em relação ao nosso corpo, porque por muitos e muitos anos isso não foi possível, né? A gente está aqui hoje. E para isso acontecer, muitas pessoas passaram por muitas questões, muitas pessoas inclusive morreram. E infelizmente a gente sabe que isso ainda acontece hoje, né? Ainda mais quando a gente fala de minorias. Mas no geral a gente sabe que hoje em dia é muito mais aceito você fazer o que você quer com o seu corpo, você marcar o seu corpo da forma como você quer. Então é bem legal a gente pensar como usar isso, como usar essa nossa liberdade em relação ao nosso corpo para uma forma legal, para uma forma positiva, que a gente possa sempre agregar para a nossa vida. Bem, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi só um resumo mesmo, porque a história é muito grande, tem muitas coisas interessantíssimas pra gente falar, mas para não ficar cansativo, um resumo já basta. Se você ficou com interesse em saber mais sobre tatuagem, mais sobre a história da tatuagem, sobre biologia também, sobre tudo que envolve esse meio, você pode me seguir no Instagram, meu @ é Monique, e também aqui no YouTube, onde eu sempre coloco videozinhos muito explicativos sobre todas essas temáticas. E gostaria de agradecer imensamente ao pessoal do Trovoa que me convidou para falar sobre esse tema que eu amo tanto. Apesar de ser um pouquinho só de tudo que eu sei, eu já fico muito feliz em poder compartilhar com tantas pessoas que vão ter acesso a esse vídeo. Obrigada mesmo e quem sabe até uma próxima!